participasse de um reality show na Espanha, você saberia expressar seus sentimentos da melhor maneira possível? Então continua aqui com a gente. Hola muchachos, eu sou Peti E eu sou Brenda. e hoje a gente vai trazer uma dinâmica bem legal para poder falar sobre como podemos expressar nossos sentimentos em espanhol, principalmente sobre coisas que não estão agradando muita gente. Então vamos lá. Você deve estar familiarizado com esse conceito de confessionário que programas de reality show usam por todo o mundo, onde cada um dos participantes entra numa salinha, senta na poltrona e começa a dar seus votos com uma justificativa, as chamadas nominaciones. Não tá familiarizado? Então dá uma olhadinha nesse trecho de um reality argentino bem no momento dessas nominaciones. Bueno, Luz, nominaciones, motivos. Voy a confiar en una persona que quiero mucho y los motivos principales para la primera persona son porque sinceramente demostró ser algo que no era, me lastimó en algo muy personal. Bueno, como a gente percebeu aqui, a participante Luz, ela estava votando numa pessoa ali porque ele demonstrou ser algo que não era e magoou ela num ponto muito pessoal. Bem justo, né, meus amigos? Bom, seguindo essa lógica, a gente vai ver alguns exemplos aqui de como a gente pode expressar esses sentimentos, então. Vai que é sua, produção. Bien, Lola, tu nominación y motivo, por favor. Bueno, voy a nominar a Carmen, no porque no me guste, sino que es una persona que tiene actitudes muy egoístas a veces. Además, después de una situación muy específica, pasé a mirarla con otros ojos, o sea, pequeñas actitudes en las cuales le faltó el buen sentido y el respeto hacia los demás. Por eso mi voto va para ella. Gracias. Então a gente viu o voto da Lola na Carmen. Ela usou palavrinhas bem legais para expressar seus sentimentos. Primeiro, para falar que votaria nela, mas não porque ela não gosta da Carmen. Para falar isso, ela diz no porque não me guste. E aqui a gente trabalha o uso do verbinho gostar, que sempre vem acompanhado de uma partículazinha especial para dizer quem gosta ou não de uma coisa ou de uma pessoa. Se a Lola quisesse falar que não votaria na Carmen, porque gosta sim dela, e elas são amigas, ela poderia dizer no voy a nominar a Carmen porque me gusta. Bien, mas não foi o caso, né? Ela continuou seu voto descrevendo a Carmen como uma pessoa que tiene actitudes muy egoístas a veces, ou seja, que tem atitudes muito egoístas às vezes, e com razão, né? Essas coisas deixam a gente aí bem chateados de vez em quando. Mas você poderia muito bem trocar actitudes egoístas por atitudes inmaduras ou impensadas, por exemplo. Outra coisinha bem legal para essa maneira de expressar o seu sentimento é quando uma pessoa começa a ter essas atitudes que não são muito legais, né? E aí você passa a ver ela com outros olhos, que no espanhol a gente diz mirarla con otros ojos, onde o la se refere à mulher ou à pessoa aí que você tá vendo de maneira diferente na sua vida. Perfeito? E por último, a Lola nos deu mais 2 exemplos de coisas que faltaram ali na Carmen durante uma situação específica. O buen sentido e respeto hacia los demás. 2 palavrinhas muito importantes. Então, quando a gente for falar de bom senso e respeito, muito importante mesmo, né? Lembre-se do buen sentido e respeto. Perfeito. Seguimos entonces? Bien, Brenda, tu nominación y motivo, por favor. Bueno, voy a nominar a Julián por motivos personales. La pasamos muy bien, sí, es una persona que me gusta mucho, es divertido, pero es muy racional y a veces no logra mantener un equilibrio entre su racionalidad y sus emociones. Así que dice lo que quiere, es terco y bueno, acaba por hacerle daño a las personas que le gustan. Entonces, por eso mi voto va para él. Gracias. Madre mia, que tenso, né? Vamos lá então. A Brenda começou seu voto falando que ela e essa pessoa la passaron muy bien. Aqui você vê essa expressãozinha bem legal para dizer que você aproveitou muito um momento ou que você e mais alguém se divertiram bastante, que é passar-la bien, que significa de maneira literal passar bem, mas que pra gente seria um se divertir, aproveitar um momento. Por exemplo, eu posso falar da minha última viagem como um momento que eu me diverti bastante. Então, se alguém me perguntar como foi essa viagem, eu posso dizer la pasé muy bien, fue increíble, perfeito.
Então, o nosso último voto foi de uma pessoa que passou por momentos muito bons com esse outro participante e que gosta muito dele. Lembra como é que a gente fala isso? Isso mesmo, me gusta essa persona. Continuando, ela diz que ele é uma pessoa muito divertida, mas, porque sempre tem um mais, né? Ele é muy racional, ou seja, uma pessoa muito racional e que às vezes ele não consegue manter o equilíbrio entre a razão e a emoção. Entre razões e emoções, a saída! Para falar isso, usamos uma palavrinha muito legal e bem comum do espanhol que é lograr, que significa conseguir ou alcançar algo. A frase da nossa participante foi no logra mantener un equilíbrio, que significa, isso mesmo, que o Julián não consegue manter o equilíbrio entre os seus sentimentos. Perfeito! O problema é que isso faz ele falar o que quer, ser um terco, que é uma das maneiras de dizer que alguém é teimoso e que ele causa dano ou magoa as pessoas que gostam dele. Em espanhol é muito comum usarmos a expressão causar dano quando queremos dizer que alguém nos magoou. Vamos usar o hacerse daño, que a gente conjuga de maneira especial sempre que formos falar de uma pessoinha. No caso da nossa participante, ela usou a frase hacerles daño a las personas que les gusta. Aqui, o les do hacerles daño indica que estamos falando com eles ou com elas. Então, quem o Julián estava magoando? A las personas. Perfeito. Mas essas pessoas gostam do Julián. Por isso a frase ficou a las personas que les gusta. A gente já viu alguns exemplos do verbo gustar aqui nesse vídeo, que sempre vem acompanhado de uma partículazinha para indicar quem gosta do que, né? A gente viu me gusta, que significa eu gosto. E aqui temos o les gusta. Esse les refere-se às pessoas, ou seja, essa partículazinha sempre vai concordar com quem tem o sentimento de gostar ou não gostar de algo. Bom, então as pessoas gostam do Julián, por isso o les. Já o gusta vai estar assim no singular, porque refere-se à coisa ou pessoa que desperta esse sentimento. Como Julián é uma pessoa só, vamos falar gusta. Se fossem duas pessoas, diríamos gustan, no plural. Mas não se preocupa com essas partículas todas por enquanto. Vamos ver isso com calma em outra aula com mais detalhes, tá bom? Bueno, então parece que o Julián andou fazendo besteira e magoando as pessoas que gostam dele. Por isso, a Brenda achou que nada mais justo que votar nele mesmo, né? Beijo, tchau! Vamos continuando então. Hola, Petty. Tu nominación y motivo, por favor. Hola, buenas noches. Voy a nominar a Yolanda por cuestiones de afinidad. No me parece que esté siempre quejándose de todo, tampoco que no ayude a los demás en la cocina. Actitudes que son muy preciosas cuando hablamos de la convivencia y no creo que ella las esté respetando de la mejor manera, entonces mi voto va para ella. Gracias. Direta no ponto, né? O famoso questões de afinidade surgiu ali na fala da Petty, onde a gente tem em espanhol as palavrinhas cuestiones de afinidad. Mais uma vez, você poderia trocar então afinidad por sentido colectivo, ou personalidade, ou cuestiones personales, certo? Enfim, você pode usar esse bloquinho de palavras aí como quiser. E depois nós temos a expressão no me parece, também usada muito no espanhol de maneira coloquial e que significa aquele nosso não me parece bom, não tô achando legal, sabe? Tá, Brenda, mas onde tá o bom ou legal desse não me parece? Bom, por isso eu falei que essa é uma expressão usada assim de maneira coloquial, porque ela vai omitir o bien lá do final. Ou seja, quando alguém fala que algo não me parece ou me parece, fica implícito que tem um bien no final dessa frase. Por exemplo, quando ela diz no me parece bien que ella no ayude na cocina, usando o exemplo do voto da Petty, ela disse que não acha legal que a pessoa fique ali reclamando de tudo. Então, no me parece que ella esté siempre quejándose de todo. Justo, né? Ninguém merece alguém reclamão. E essa expressãozinha também pode aparecer como uma pergunta. Olha só, por exemplo, ¿qué te parece si vamos al cine más tarde? ¿Me parece? Ou me parece bien. Mas, se a ideia não parece tão boa assim pra você, você pode dizer me parece mal ou não me parece. Perfeito! Vamos então para o último voto da casa? Hola, Martina. Tu nominación y motivo, por favor. Hola, buenas noches. Bueno, hoy no quiero nominar a nadie. Bueno, creo que todos aquí están haciendo lo mejor que pueden y sí, la convivencia es difícil, a veces se nos pasa,
pero están todos siguiendo con mucha paciencia y dedicación, ¿ya? Entonces, eso es. Gracias. Gracias. Bom, a Martina já teve uma postura diferente, você viu? Ela preferiu não votar em ninguém e, na verdade, num reality, quando isso acontece, a pessoa acaba votando em si mesma. Mas tudo bem. A Martina nos deu um exemplo de uma expressão bem legal para a gente falar que, às vezes, passamos dos limites, o que pode acontecer em várias situações, né? Afinal, somos todos seres humanos. Ela usa a expressão passar-se, que a gente usa da mesma forma que hacer-se daño, lembra? Então, para falar eu passei dos limites numa festa, por exemplo, posso dizer me passé en la fiesta ayer. Se eu quiser falar que alguém sempre passa dos limites, posso falar él siempre se pasa. Fácil, né? Então, vamos recapitular um pouco das coisas que a gente viu hoje? Vimos algumas expressões bem bacanas nesse vídeo. Usamos me gusta e não me gusta para falar de coisas que gostamos e não gostamos. O buen sentido e o respeto para falar de bom senso e respeito. O pasarla bien para dizer que aproveitamos muito um momento. Hacerse daño para falar que causamos dano ou magoamos alguém. O me parece e não me parece para dizer que algo parece boa ideia ou não. E o passar-se para falar que passamos um pouco da conta e exageramos. Perfeito! Agora, se você for selecionado para um reality argentino ou espanhol, já sabe como votar em alguém expressando sentimentos e deixando tudo mais claro, sim? Vou te deixar agora para dar um salto e pôr a mão na massa. 3 frases vão aparecer aqui e 3 alternativas também. Deixa aqui nos comentários como você completaria essas 3 frases com essas opções que te deixei na telinha. Pausa o vídeo, anota e compartilha essa resposta. Vamos lá! Frase número 1. A. Me paso que estés tanto tiempo trabajando, incluso los fines de semana, y eso me preocupa. B. No me parece que estés tanto tiempo trabajando, incluso los fines de semana, y eso me preocupa. C. La paso bien que estés tanto tiempo trabajando, incluso los fines de semana, y eso me preocupa. Frase número 2. A. Me gustó mucho todas las cosas que haces por tus amigos. B. Me gusta mucho todas las cosas que haces por tus amigos. C. Me gustan mucho todas las cosas que haces por tus amigos. Frase número 3. Marta, no me haga daño a mis amigos. Ten más respeto. B. Marta, no les hagas daño a mis amigos. Ten más respeto. C. Marta, no se haga daño a mis amigos. Ten más respeto. Já anotou suas respostas por aí? Então vamos ver as explicações de cada frase. A primeira frase com a opção correta é: No me parece que estés tanto tiempo trabajando, incluso los fines de semana, y eso me preocupa. Ou seja, eu não acho legal que você fique tanto tempo trabalhando, inclusive nos fins de semana, e isso me preocupa. A opção A, me paso, significa que eu exagero. A opção C, la paso bien, significa que eu aproveito ou me divirto. E essas opções não fazem sentido nessa frase. Aqui a segunda frase com a opção certa é: Me gustan mucho todas las cosas que haces por tus amigos. Ou seja, gosto muito de todas as coisas que você faz pelos seus amigos. O verbo gustar concorda com aquilo que a gente gosta. Aqui são todas las cosas. Por isso é gustan. E a partícula que acompanha o verbo gustar concorda com a pessoa que gosta. Nesse caso é yo. Por isso, a partícula é me. A última frase com a opção correta é: Marta, no les hagas daño a mis amigos. Ten más respeto. Ou seja, Marta, não magoe os meus amigos. Tenha mais respeito. O verbo da expressão hacer daño concorda com a pessoa que causa mal a alguém. Aqui é a Marta, com quem eu estou falando diretamente, de modo informal. Ou seja, eu trato a Marta de tu, por isso é hagas. Já a partícula vai concordar com quem está sendo magoado. Nesse caso, são mis amigos, ellos. Por isso a partícula é les. E aí, agora ficou mais claro? Muy bien, esperamos que te haya gustado este video. Un besito y hasta nuestra próxima clase.